Imagine a seguinte cena. Você passou os últimos 5 anos se preparando obsessivamente para a maior expedição da sua vida. Você comprou os equipamentos mais caros, estudou minuciosamente os mapas topográficos, decorou todas as rotas de fuga e previu todas as mudanças climáticas. Mas, ao chegar na metade da montanha, no auge de uma tempestade de neve implacável, você percebe que esqueceu o item mais básico e vital de todos, o seu próprio oxigênio. É exatamente isso que acontece com milhares de investidores brilhantes todos os dias. Eles dominam a análise técnica, entendem os fundamentos macroeconômicos, constroem planilhas impecáveis, mas, em algum momento, sufocam na própria mente. Bem-vindos ao episódio final da nossa jornada. Se você chegou até aqui, você já sobreviveu ao medo, desafiou a ganância e confrontou as ilusões que o mercado cria. Mas hoje, a nossa pergunta é a mais importante de todas. Depois de dominar a técnica, como manter a sanidade mental e a paixão pelo que se faz por décadas sem se transformar em um robô ou ser consumido pelo esgotamento? Essa é sem dúvida a pergunta que separa os amadores que têm um sucesso temporário daqueles que realmente constroem legados. Porque no fim das contas, riqueza sem saúde mental é apenas um número frio piscando em uma tela de cristal líquido. Do que adianta você acumular um patrimônio invejável se o custo disso foi a sua paz de espírito, o seu sono e os seus relacionamentos? Hoje, nós precisamos falar sobre sustentabilidade emocional. Trata-se de pegar tudo aquilo que aprendemos com os grandes pensadores, a paciência inabalável, a clareza de propósito e a consciência das nossas próprias falhas cognitivas, e integrar isso não apenas na nossa estratégia de operações, mas na nossa identidade como seres humanos. O mercado financeiro não é uma corrida de 100 metros, onde você prende a respiração, dá o seu máximo e acaba logo. É uma maratona de décadas. E qualquer maratonista profissional sabe que cuidar do corpo, da mente e do tempo de recuperação é tão importante quanto o treino em si. Exatamente, e é fascinante perceber que essa é a lição oculta nas obras dos maiores estrategistas e psicólogos financeiros. Eles nunca escreveram manuais de enriquecimento rápido, embora a internet tente vender isso o tempo todo. Eles escreveram, na verdade, guias de amadurecimento humano. A paciência nos ensina a respeitar o tempo das coisas. O propósito nos ensina a ter uma bússola moral. E a autocompaixão cognitiva nos ensina a perdoar o fato de que o nosso cérebro não foi feito para processar probabilidades complexas sob estresse extremo. Juntos, esses elementos formam a base de uma vida que é sustentável tanto no bolso quanto na mente. Mas, na prática, sabemos que a teoria costuma voar pela janela quando o mercado abre em queda livre. Como é que esse esgotamento, o famoso burnout do investidor, se instala de maneira tão silenciosa? Quando é que a paixão inicial pelos gráficos e pelas empresas se transforma em uma obsessão doentia? O burnout no mercado financeiro é como um vazamento de gás em um quarto fechado. Você não vê, não ouve e não sente o cheiro no início. Mas quando você acende a luz, a explosão já é inevitável. Esse processo destrutivo começa no exato momento em que o investidor perde a conexão com o seu propósito maior e passa a viver exclusivamente para os resultados diários. O que antes era paixão vira uma prisão. Aquele checklist de segurança que deveria ser um alívio vira um instrumento de tortura. O diário de emoções se transforma em um tribunal de culpa. E o mercado, que deveria ser um veículo de liberdade, vira um carrasco implacável. A margem de segurança psicológica simplesmente desaparece. E o que é essa margem? É o espaço interno que você precisa ter para poder errar sem que o mundo acabe. Quando você perde isso, você não opera mais com base na disciplina ou na lógica. Você passa a operar movido por um terror constante
e uma necessidade doentia de provar o seu valor a cada clique. Psicologicamente, isso tem um nome muito claro: fusão identitária com o resultado. É um estado perigoso, onde o seu valor como ser humano passa a depender do seu saldo financeiro no fim do dia. Se você teve lucro, você se sente um gênio invencível, um mestre do universo. Se você teve prejuízo, qualquer perda, por menor que seja, é interpretada pelo seu cérebro como uma ameaça existencial. É o seu instinto de sobrevivência entrando em colapso. A parte instintiva e emocional do cérebro entra em um estado de pânico crônico, enquanto a parte racional, que deveria analisar os dados com frieza, fica completamente exausta de tentar compensar esse caos emocional. Diante de um quadro de exaustão tão profundo, a solução intuitiva seria dizer: opere menos. Mas será que apenas diminuir o tempo de tela resolve o problema? Ou a raiz disso é muito mais profunda? Apenas operar menos é colocar um band-aid em uma fratura exposta. Pode aliviar a dor por um dia, mas não cura a origem do problema. A verdadeira solução exige redefinir o porquê você está no mercado. O sucesso duradouro, aquele que atravessa crises e décadas, vem de servir a algo que seja maior que o próprio ego. O que isso significa na prática do mercado? Pode ser o desejo profundo de prover segurança inabalável para sua família. Pode ser a vontade de financiar um projeto social que você ama. Ou simplesmente o objetivo de conquistar a verdadeira liberdade de tempo para viver de acordo com os seus valores. Quando o seu propósito está ancorado fora de você mesmo, as oscilações violentas do mercado perdem o poder de destruir a sua paz. E há um complemento crucial aqui. A verdadeira margem de segurança inclui, obrigatoriamente, tempo de descanso, lazer desconectado e relacionamentos saudáveis. Um investidor exausto e solitário toma decisões terríveis. Cuidar de si mesmo, dormir bem, rir com os amigos, isso não é fraqueza. É uma parte essencial e inegociável da sua estratégia de longo prazo. Isso nos leva a um elemento fascinante, algo que raramente é mencionado nos grandes livros de economia ou psicologia comportamental, mas que é o calcanhar de Aquiles de quase todo mundo que entra nesse universo: a solidão. O ato de operar no mercado, de tomar decisões financeiras, é brutalmente solitário. E a solidão é o terreno mais fértil que existe para os nossos piores demônios cognitivos. A ilusão de controle floresce quando estamos isolados em um quarto escuro, olhando para monitores. A ganância se alimenta da falta de alguém para nos chamar à razão, e o medo cresce de forma desproporcional no silêncio. Como podemos combater isso? Como um grupo, uma comunidade, pode atuar como um antídoto contra essa deterioração mental? A comunidade é, sem o menor exagero, o maior freio cognitivo coletivo que a humanidade já inventou. Quando você está sozinho, a sua mente pode criar narrativas completamente absurdas para justificar uma operação terrível, e você vai acreditar nelas. A minha própria jornada mudou drasticamente quando eu parei de procurar grupos de internet que só queriam trocar dicas quentes ou sinais de compra e comecei a construir círculos reais de estudo. Pessoas que estão ali para se questionarem mutuamente com respeito. Pessoas que celebram a sua capacidade de seguir o plano, mesmo quando a operação deu prejuízo, e que te acolhem sem nenhum julgamento quando você comete um erro amador, porque todos nós cometemos. Ter essa rede de apoio é a personificação viva da margem de segurança psicológica. Uma comunidade forte te lembra de quem você realmente é, exatamente naqueles momentos de desespero em que o mercado tenta te convencer de que você é um fracasso. E é muito profundo pensar que a sociedade moderna nos empurra o tempo todo para a hiperindividualização.
A narrativa do lobo solitário, do indivíduo que vence o sistema sozinho, é muito sedutora, mas é uma armadilha. A evolução nos mostra que a sobrevivência sempre foi coletiva, e é exatamente essa cultura de proteção mútua, de crescimento conjunto, que buscamos construir aqui ao longo de cada discussão. Nós não somos apenas vozes em um podcast, nós queremos ser esse espaço seguro, um ambiente onde investidores possam admitir suas vulnerabilidades, entender que o medo é natural e que crescer financeiramente só faz sentido se você também estiver crescendo em humanidade. Sem dúvida. E antes de darmos o nosso passo final, eu sinto a necessidade de agradecer profundamente a cada pessoa que nos acompanhou ao longo de toda essa série. Ler os relatos, ver as dúvidas sinceras e testemunhar as transformações de quem percebeu que precisava mudar a própria mentalidade foi um privilégio absoluto. Vocês são a prova viva de que é perfeitamente possível unir a frieza da técnica com a profundidade da humanidade no mercado financeiro. Muito obrigado por confiarem no nosso trabalho e por se permitirem essa reflexão tão íntima. Faço das suas palavras as minhas. O meu agradecimento especial vai para você que está nos ouvindo agora. Você teve a coragem de olhar para dentro de si mesmo enquanto tentava decifrar os gráficos e os números lá fora. Entenda de uma vez por todas: a sua vulnerabilidade não é o seu ponto fraco, ela é a sua maior força de adaptação. Toda essa série foi desenhada para você, e nós esperamos, do fundo do coração, que ela tenha servido como um espelho fiel da sua própria jornada de amadurecimento e crescimento. E agora, nós queremos passar a palavra para você. O mercado vai continuar testando os limites da sua mente amanhã, e depois de amanhã, e pelos próximos anos. Mas qual foi a ferramenta que você encontrou aqui que vai te ajudar a não quebrar? Vá aos comentários agora e nos conte. Qual foi a lição mais transformadora desta série para a sua vida? Foi a descoberta do checklist triplo de segurança? Foi o hábito de manter um diário de emoções? Ou foi o momento em que você parou tudo para redefinir o seu propósito além do dinheiro? A sua resposta, a sua experiência real, pode ser exatamente a luz que outra pessoa que está pensando em desistir hoje precisa ler. Exatamente. O aprendizado só se consolida quando é compartilhado. E se essa nossa jornada fez alguma diferença na sua forma de ver o dinheiro e a vida, nós pedimos que você faça 3 coisas muito simples agora. Primeiro, inscreva-se no canal e ative as notificações, para continuarmos juntos desbravando a intersecção entre a mente e o bolso. Segundo, deixe o seu like neste episódio, porque isso mostra aos algoritmos que o conhecimento profundo ainda tem espaço na internet, ajudando milhares de outros investidores a encontrarem esse conteúdo. E terceiro, e mais importante, compartilhe. Mande este episódio para aquele amigo, colega de trabalho ou familiar que precisa desesperadamente ouvir que investir é, acima de tudo, um ato de autocuidado. É isso. Nunca se esqueça da regra de ouro. O mercado é uma máquina implacável que vai testar a sua mente, a sua paciência e o seu ego todos os dias. Mas você não precisa e não deve enfrentar essa máquina sozinho. Cuide da sua mente com o mesmo rigor, disciplina e respeito com que você cuida do seu patrimônio. Se você fizer isso, o seu bolso cuidará de si mesmo. Foi uma honra construir cada reflexão deste projeto. Muito obrigado por essa parceria extraordinária, pelas análises brilhantes e por elevar o nível da nossa discussão. E um agradecimento gigante a você, ouvinte, por fazer parte deste espaço. Que a sua jornada daqui para frente seja incrivelmente sustentável, blindada contra o caos, e que ela seja tão rica por dentro quanto você deseja que seja por fora. Um grande abraço e até a próxima.